Muito bom, boa noite para vocês. A gente já vai começar essa live. Deixa só a turma aqui se orientar. Aguentem. Deixa eu me achar aqui primeiro. Que a gente faz live, aguenta, faz live, é sempre a novidade. Muito bem, agora eu já estou enxergando aqui as notícias não, os comentários, né? E o tema dessa live hoje é sobre Aroma Nidra, que é esse curso que eu vou dar em Curitiba no dia 4 e no dia 5 de agosto, que é um sábado e um domingo. E até deixa eu abrir aqui a janela do site da Casa Maia, porque eu não sei quanto que está custando o curso, de cor, né? Evidentemente que eu não sei. E não sei também o horário, então é bom já. E aí, Carol, beleza? Tem só o C por enquanto aqui, Carol. O que você quer saber do Aroma Nidra? Ah, bom, não, chegou mais alguém, né? O mico da live é quando a gente só fala a gente com a gente mesmo, né? Às vezes acontece, né? Andresa também, boa noite. Os alunos são os queridos, eles sempre vêm prestigiar, né? Oi, Elisiane, beleza? Tudo bom? Então, deixa eu falar para vocês aqui qual que é a ideia dessa live, né? Bom, hoje em dia está meio obrigatório a gente fazer uma live pré-curso para poder explicar como é que não é, como é que deixa de ser. E o Aroma Nidra é um curso que eu já tenho dado. Bom, ele tem o certificado pelo IBRA, né? Desde 2015, mas é um curso que eu já tenho dado desde 2013. E aí o que ocorre é o seguinte: eu faço uma única edição no ano, não porque eu não goste de dar esse curso, mas é porque, na verdade, eu acabo sempre esquecendo de dar ele. Porque é um curso que o foco acaba sempre sendo a formação, e esses outros, os professores que vêm para Curitiba, e esse, a hora que eu lembro, eu falo, Jesus, não marquei o tal da Aroma Nidra, vamos marcar o tal da Aroma Nidra, né? Então, para que a gente possa começar e eu explique para vocês aí o que é o Aroma Nidra, deixa eu dizer como é que surgiu essa história, né? Bom, o nome é bem óbvio, né? Aroma é de aromaterapia e Nidra, que talvez não seja muito óbvio para quem nunca praticou yoga. Vem do Yoga Nidra, que é uma técnica que foi codificada pelo Swami Satyananda e com base no Nyasa do Tantra, né? Então, é até uma coisa, essa história é uma coisa que a gente recupera no curso. E é uma prática que é dada comumente nas aulas, principalmente do Hatha Yoga aqui no Brasil. Hoje o Yoga Nidra é uma marca registrada, eu acho que a nível internacional, e a formação em Yoga Nidra, ou pelo menos para você poder se habilitar a dar a prática do Yoga Nidra, você precisa estudar na tradição da Bihar School of Yoga. E aqui no Brasil a gente tem uma representante, acho que tem o Anderson Alego lá em São Paulo, no Arjuna. Eu acho que ele tem um curso de Yoga Nidra, né? Ele aprendeu com a Micheline Flack, que foi uma discípula direta do Swami Satyananda. E, curiosamente, a Micheline, ela é linguista que nem eu. E aí depois tem também, eu acho que o centro do Satyananda, se eu não me engano, em Minas Gerais, eles têm lá também o curso. Tem um livro publicado em português com uma discípula chamada Gangadhara. Ela não é discípula do Satyananda, né? É uma discípula do cara que dirige hoje a Bihar. Além do próprio livro homônimo, né, do Satyananda, que se chama Yoga Nidra. Ó, gente, Yoga Nidra, Yoga Nidra, fica aí, elas vão ter, tá? Eu falo de Yoga Nidra porque é mais rapidinho de falar do que Yoga Nidra, né? Afinal de contas, no Brasil, as palavras paroxítonas, elas são mais naturais do que as palavras oxítonas. Mas se quiserem falar Yoga Nidra, também tá tudo certo. E aí, então, é uma prática comum que é dada, né, comum dos angas dentro de um sadhana de yoga, né, que frequentemente começa com os asanas, né, que são as posturas, aí depois tem a parte
do Yoga Nidra. Algumas tradições colocam a parte dos pranayamas depois. Na própria tradição do Shivananda, você tem Yoga Nidra, não Yoga Nidra, você tem o Shavasana, que é a postura em que se faz o Yoga Nidra, que é decúbito dorsal, né? Deitado com a barriga para cima. Se faz isso em vários momentos durante a prática. E entre os alunos, normalmente o Yoga Nidra é chamado daquele momento das historinhas, né? Porque é mais ou menos isso que acontece mesmo. A gente fica lá conduzindo a prática do Yoga Nidra, e o Yoga Nidra, de fato, ele tem um texto, né? Ele tem uma narrativa que se coloca para o relaxamento da pessoa. Mas, antes de eu dizer como é que surgiu essa história do Aroma Nidra, deixa eu só dar uma de Xuxa e dar boa noite aqui para a turma que entrou. Fabiana, boa noite, querida. Fabiana já conduz o Aroma Nidra lá em Londrina, né? Amrite, Maria também, boa noite. Raquel, Márcia, boa noite, obrigada de vocês estarem todos aí. Então, como é que surgiu essa coisa do Aroma Nidra? Eu trabalhava com marketing numa startup de telecom, né? Eu trabalhei nessa startup desde 1997 aqui em Curitiba, que era quando surgiu a banda B da telefonia celular. Então eu fui lá trabalhava no marketing lá, e quem já trabalhou, naquela época, essa startup era comandada por um grupo. Bom, todas as startups naquela época tinham obrigatoriamente que ter um sócio brasileiro. Aqui no Brasil, o sócio era um grupo local aqui do Paraná, mas a controladoria da empresa era de japoneses. E os japoneses eram doidos, né? Porque a gente trabalhava, às vezes, precisando dar conta do fuso horário deles. Então, era frequente a gente ir à noite, a japonesada está trabalhando para poder falar com os seus superiores no Japão, e a gente voltava de manhã e os caras estavam saindo para poder dormir. Então, todo mundo que já trabalhou assim em startup, ainda mais em startup de telecom, de informática, sabe que o ritmo é bem pesado. E comigo não era diferente, porque eu trabalhava nessa época como coordenadora de promoções e eventos, e cuidava do Paraná e Santa Catarina. Então, tinha muita viagem, né? Eu me lembro que teve uma época, acho que foi na época do bug do milênio, né? Que foi 2000, que eu trabalhei de outubro até a virada do milênio, todos os finais de semana, sem parar. Claro que a gente só faz isso quando tem 20 e poucos anos, né? Claro. E quando não tem filho, né? Porque depois você não faz mais essas loucuras. Ou então você perde o casamento, né? Se você tem a sorte de ser casado enquanto você tem filhos, ou então, né, a família te despacha. E aí o que aconteceu? Claro, né? Que eu me tornei uma pessoa insuportável, né? Eu sei que é fácil acreditar que eu era uma pessoa insuportável, que eu ainda sou um pouquinho, mas naquela época eu era extremamente insuportável. Até que chegou um momento que a gerente do RH me chamou lá para conversar na sala dela, Lucimara Fernandes, capaz até dela, de vez em quando, ela me assiste aqui no Facebook. Ela foi a responsável pela mudança que eu fiz na minha vida. Mas no bom sentido, né? Eu agradeço a ela. Daí a Lucimara me chamou no RH e falou assim: Maíra, o negócio é o seguinte, a gente precisa ter um papo reto aqui com você. Você faz um bom trabalho, né? Você é competente, as coisas, né? As pessoas acham que você é eficaz naquelas coisas que faz, tal. Só que tem uma crítica. Ninguém aguenta trabalhar com você porque você é muito chata e muito estressada. Mas eu acho que, na verdade, não é que você seja chata, é que você está chata em função do teu estresse. Porque está todo mundo estressado. Então, eu sugiro que você vá buscar alguma coisa para se desestressar, vai fazer um Tai Chi Chuan, vai fazer uma yoga, né? E aí, como eu gostava demais daquele meu emprego, e eu não estou mentindo, eu gostava muito mesmo. Eu sempre gostei de trabalhar com marketing, eu saí da faculdade trabalhando com marketing, e se eu não tivesse mudado de vida, eu estaria trabalhando ainda com marketing, porque é uma paixão, eu adoro marketing. Até hoje eu leio livro de marketing só pelo prazer de ler livro de marketing. E aí, então, eu falei assim, bom, acho que tá certo, né? Deixa eu procurar alguma coisa para me desestressar. E sempre nunca fui de fazer exercício zen. Da época que eu era adolescente, eu gostava de fazer aeróbica, que é uma coisa que hoje em dia já não existe mais, né? Hoje em dia foi substituído por coisas mais modernas, mas naquela época a gente fazia aeróbica com polaina, né? E os colãs eram aqueles colãs do tipo asa delta, não sei se vocês têm vocês não viveram nos anos 80, então eu lamento dizer que vocês perderam a melhor época, né?
que existiu no século XX foram os anos 80. Isso para quem nasceu em 70, né? Se você perguntar minha mãe vai dizer que foram os anos dourados. Mas, para quem nasceu nos anos 70, a gente teve a glória de viver os anos 80, e aí então eu fazia aeróbico, então eu sempre gostei muito de exercício turbinado. Maravilha. Aí eu tinha que então procurar um negócio para fazer, né? O tai chi, eu fazer yoga, tal, para ficar suci. E aí eu fui naquela época eu não dirigia, eu fui aprender a dirigir, eu tirei carteira na época da faculdade, mas nunca dirigi, então eu só aprendi a dirigir mesmo para valer quando eu fiz 38 anos, hoje eu tenho quase 45. E aí, então, eu precisava procurar alguma coisa que fosse muito perto do meu trabalho, porque eu tinha que ir de ônibus ou tinha que ir a pé. E aí, então, eu descobri uma escola de Tai Chi e descobri uma escola de yoga. Só que a escola de Tai Chi era meio longe, a escola de yoga eu podia ir a pé. Eu falei, bom, então eu vou fazer yoga. Mas, na verdade, antes eu experimentei o Tai Chi Chuan. Só que na hora que eu cheguei para fazer a minha aula prática lá de Tai Chi Chuan, o mestre lá que estava dando a aula prática, ele começou a falar de chakras. Chakras, né? Os chakras, né? Aí eu achei aquele papo tão esquisito, tão sem pé na cabeça, que na verdade eu fiquei com um pouco de medo de fazer aula. Eu falei, eu tô fora desse negócio de chakra aí. E aí, então, né, juntou a fome com a vontade de comer. Eu nem curti muito o negócio do Tai Chi e, ao mesmo tempo, a aula de yoga era muito perto do meu trabalho. Bom, e aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma aula de yoga, talvez assim, sei lá, numa quarta-feira, isso foi em agosto. Tá? O mês eu me lembro bem, porque as coisas boas e importantes na minha vida acontecem em agosto. É por isso que eu coloquei o Sularoma em agosto também, que é o mesmo aniversário. E aí, como toda boa leonina, a gente gosta de celebrar a nossa própria espécie. E aí, o que acontece, então, que eu fui fazer uma aula experimental, tipo, sei lá, uma quarta-feira à noite, né? E fiz a aula de yoga, né? Sofri, né? O diabo que o pão amassou, como é que é o diabo o pão que o diabo amassou, porque se você nunca fez yoga e você se mete a fazer asana, você sai estupiado da aula, né? E aí, só que no finalzinho da aula, veio a parte boa, que é a parte que todos os alunos amam quando estão fazendo aula de yoga, que é justamente a parte do Shavasana, que é essa postura deitada, né, com as costas no chão, e aí o professor ficou falando, conduziu aquele Shavasana, o Yoga Nidra, propriamente diz, ele conduziu aquele relaxamento. E eu chorei demais na minha aula experimental. Eu chorei, eu tive uma crise de choro durante o relaxamento, porque eu percebi que eu estava estressada e mais do que perceber que estava estressada, eu percebi que eu conseguia relaxar. E aí eu saí, me matriculei imediatamente na aula de yoga, me matriculei para fazer a aula de sábado, que era uma aula de 1h30. E aí nessa eu carreguei meu marido também. Tá muita historinha, turma? É que historinha às vezes é bom, né? Eu não gosto muito de contar historinha, só que eu percebi uma coisa, no Conaroma, todas as palestras que reprisam são as palestras que têm historinha. E como eu sempre sou muito objetiva, nunca ninguém escolhe reprisar a minha palestra, de maneira que eu fico com um pouco de ciúmes, inveja. Então, eu estou mudando a tática agora e estou contando historinha para ver se, de repente, eu dou mais ibope. Para eu não ficar muito para trás também. Mas se tiver muita historinha, vocês me falam que eu já crau nas historinhas. Bom, aí então eu falei para vocês, né, que eu marquei essa aula experimental no sábado, né? E a aula era de 1h30. Maravilha. Sexta-feira à noite, né? Preparei, né? Fui dormir, claro, evidentemente. E estava super feliz que eu ia fazer essa aula no sábado. Carreguei meu marido para fazer a aula experimental dele no sábado também. E aí o que aconteceu nessa noite de sexta para sábado foi que eu sonhei que o meu professor de yoga da aula experimental tinha colocado um lenço, uma toalha branca em cima do meu rosto. Bom, beleza, né? Fui para a aula de yoga, aí fizemos lá, né? A linha que eu praticava, ela começava com os pranayamas, aí depois tinha toda a parte dos asanas, e aí chegou a parte do relaxamento, que era a parte que eu estava assim mais esperando, né? Todo aluno de yoga gosta do Yoga Nidra. Ele suporta o asana para poder fazer o Yoga Nidra. E aí, quando a gente deitou no chão, e a sala era imensa, tinha umas 40 pessoas sentadas, estava o auge do yoga aqui em Curitiba, né? De rose em cada esquina, tipo assim, como hoje tem um vendedor de Rinodê em cada esquina, tinha uma escola do de rose em cada esquina, naquela época. Acho que São Paulo e Rio de Janeiro também. Mas não foi de rose que eu fiz.
E aí, a sala lotada, né? Eu deitei para fazer o Yoga Nidra e nada do professor vir. Aí eu falei assim, esse negócio tá meio esquisito, né? Será que eu tô errado? Aí a gente abre o olho, né? Aí eu abri o olho e vi que o professor estava, que eu estava mais ou menos perto dele, eu vi que ele estava pingando umas gotinhas e naqueles lenços de assoar nariz. Aí, nesse momento, eu falei, Cacilda, desse cara vai enfiar esse lenço em cima do meu rosto. E dito e feito, né? Foi o que ele fez. Ele colocou o lencinho em cima do meu nariz, eu já tinha tido déjà vu lá no sonho. O que aconteceu? Eu, cagona do jeito que sou, fiquei super assustada. Eu falei, eu tô fora desse negócio de yoga, que eu não quero começar a fazer prática, que eu começo a ter clarividência. Deus me livre, eu detesto esse negócio de saber que ET existe. Não quero nada disso e não consegui praticar o Yoga Nidra até que eu comecei a inalar aquela gotinha que esse professor tinha colocado no lencinho de papel, que era o óleo essencial da camomila romana, né, a Camamelo nobile, chamada também de Anthemis nobile. E aí foi, assim, uma prática reveladora para mim. Minha vida mudou a partir daquele momento, e mudou literalmente mesmo, porque daí a gente foi conversar, depois que terminou a aula, isso foi em algum sábado de agosto do ano 2000. Aí, quando terminou a aula, eu desci as escadas e comecei a conversar com o professor para saber, né? E aí, o que você é? O que é o negócio do yoga? Gostei e tal. E aí eu me lembro que ele contou que ele era vegetariano. Gente, eu tô falando, foi a minha segunda aula de yoga. E aí ele falou, eu perguntei, mas que engraçado, você não come carne, por que você é vegetariana? Ele falou assim, olha, Maíra, eu não como nada que ande, que pisque, que dê risada, que chore, que fuja de mim. E eu tava com meu marido, né? E aí acho que o negócio bateu tão fundo no meu coração, calou tanto assim na minha alma, que nós saímos, eu com o Cris, a gente sentou, naquela época a gente tinha um escorte. A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha um escorte velho, era um Scott 87, isso no ano 2000, que foi um carro que a mãe dele deu para a gente quando a gente se casou aqui em Curitiba. Aí eu me lembro que a gente sentou naquele Scott lá, eu olhei para a cara dele, ele olhou para a minha cara, a gente falou quase que junto, vamos virar vegetariano? E viramos. De fato, nós viramos vegetarianos. Naquele momento, claro que levou talvez um mês para a gente descobrir que peito de peru era carne, para descobrir que gelatina era carne, para descobrir que salame era carne, né? Vegetariano. Imagina, em 2000, né? E aí, claro que veio o pior dilema que eu tive quando eu me mudei, quando eu virei vegetariana, que esses não vão acreditar. Que foi assim, não, eu não fiz de rose, eu fui de uma seita, mas não foi essa seita do de rose, foi a irmã dela, mas era seita também. Esse pecado eu cometi na vida. E aí, qual que era o dilema quando a gente decidiu que a gente ia ser vegetariano? Porque eu não sei se dali uma semana ou 2 semanas ia ter o dia do McLanche Feliz. E eu com meu marido, a gente sempre comia lá, acho que é dia 31 de agosto, né? Não sei que dia que é do McLanche Feliz, 30 de agosto, sei lá o que é. A gente sempre ia comer o McLanche Feliz, né? Para poder contribuir na campanha. E aí a gente falou assim, e agora? O que a gente faz? A gente vai no McLanche Feliz, porque afinal de contas é uma boa causa, ou a gente não come carne, porque agora a gente é vegetariano. Aí nós resolvemos esse dilema indo lá no McDonald's, a gente foi no drive-thru, um McDonald's que existe aqui no Água Verde, em Curitiba, e aí nós pedimos o Big Mac, mas pedimos para tirar a carne. Ai, meu Deus do céu, essa história é muito boa, né? Aí a gente pediu para tirar a carne, eu e ele, por incrível que pareça, a dona lá do drive-thru não achou esquisito, ela achou uma coisa normal, ou seja, sempre teve muito vegetariano em Curitiba, né, de agora. E aí nós comemos, então, o McLanche Feliz sem a carne e a gente tanto manteve o vegetarianismo como fizemos a boa ação lá para a campanha a campanha lá do McDonald's. E aí, então, nesse momento, eu comecei a praticar yoga e pratiquei todos os dias. Todos os dias. Eu fiquei, realmente, eu fanatizei na história do yoga. Eu trabalhava para poder chegar às 6 horas da tarde e praticar yoga. Tanto pratiquei yoga e tanto fanatizei no negócio, que em 2000 eu larguei, né, 2002, eu larguei minha carreira no marketing
e fui ser professora de yoga. Meu marido também fez o mesmo movimento, mas na época ele trabalhava como headhunter, e a gente ainda não tinha filhos, né? Aí nós compramos uma escola de yoga em Londrina, ficamos lá durante 2 anos, foi lá que nosso filho mais velho nasceu, mas sempre querendo voltar para Curitiba, porque eu detesto calor e Londrina é um inferno de quente, mas é uma cidade deliciosa em termos de pessoas, né? Uma das cidades mais agradáveis que você tem de convívio com as pessoas é Londrina, viu, Fabiana? Mas é uma cidade louca de quente. E aí a gente querendo muito voltar para Curitiba, e depois finalmente compramos uma escola aqui em Curitiba de yoga, que funcionou até 2011 no JuVV, né? E aí, então, de 2002 a 2011, eu posso dizer para vocês que eu só não dava aula no domingo de yoga. E também atendia com yoga terapia, né? E também com massagem. Nessa época eu também dava massagem. E aí eu dava pelo menos 2 aulas todos os dias e mais o sábado. E em todas as aulas sempre praticava, dava o Yoga Nidra, conduzia o Yoga Nidra, além de eu própria também. Às vezes eu fazia aula do meu marido e tal. E em muitas dessas aulas eu colocava a aromaterapia. Só que quando até mais ou menos, até 2007, a aromaterapia que eu conhecia, era uma terapia que eu tinha aprendido com a minha mestra de yoga. Porque ela ia lá para a Índia, trazia os olhinhos essenciais e a gente usava os olhinhos essenciais que ela trazia. E é bastante curioso, porque em 2000, quando eu conheci, né, que eu contei essa história do Yoga Nidra para vocês, eu fiz um atendimento com ela, eu como paciente, né? E ela me receitou um melzinho com óleos essenciais para eu ingerir. Então, eu digo que eu já comecei ingerindo óleos essenciais. Nunca tive esse negócio de que óleo essencial não pode ingerir, porque o primeiro contato meu com a aromaterapia foi praticamente ingerindo óleo essencial. E aí, até quando eu comecei a estudar aromaterapia de fato, que foi 2007, eu tinha ainda algum desses óleos que essa minha mestra trazia da Índia, e eu dei para o Fábio experimentar. E nessa época, o Fábio dava os cursos aqui em Curitiba, lá no meu estúdio de yoga. E aí, eu me lembro que ele pegou justamente a minha amada camomila romana, né? Colocou assim na boca e falou: mas isso aqui é falsificado. Eu falei: então lascou, porque eu tomei camomila romana falsificada a vida inteira e tô ótima. Mas aí, no final das contas, eu não... Bom, aí depois abandonei essa seita de yoga a qual eu pertenci, né? Isso aconteceu em 2007, e aí a aromaterapia acabou ficando mais presente na minha vida do que o yoga, mas foi um processo lento de desmame do yoga. Eu só parei definitivamente de aulas de yoga em 2011, quando eu vendi a minha escola de yoga, porque eu decidi que eu queria ser exclusivamente professora de aromaterapia. Então, o que acontece? Eu conduzi muito Yoga Nidra com aromaterapia. Conduzi muito pranayama com aromaterapia. Eu enfiava óleos essenciais em toda a prática de yoga que eu podia. Só não enfiava óleo essencial quando eu sabia que tinha algum aluno que era um pouco mais sensível. E o que eu percebi de colocar os óleos essenciais dentro dos pranayamas, né, que são as práticas respiratórias, ou dentro da meditação, ou dentro do Yoga Nidra, e eventualmente nos trabalhos que eu fazia de yoga terapia, eu colocava nos asanas, mas aí era sempre inalação, né? Não é que eu passava o óleo essencial para a pessoa ficar na postura, né? Sei lá, por exemplo, ia fazer uma postura para alívio de cólica menstrual e passava o óleo no abdômen. Não era isso que acontecia, era sempre inalação. Eu percebi que de todos esses angas de uma aula, essas partes de uma aula de yoga, é de fato no Yoga Nidra que a aromaterapia ela acaba sendo mais bem aceita pelos alunos e aonde ela tem um resultado em termos de relaxamento muito mais interessante. Mas foi apenas em 2013 que eu resolvi ensinar esse Yoga Nidra com aromaterapia, que eu batizei de Aroma Nidra, de fato. Porque daí eu acabei percebendo que essa maneira da gente conduzir o relaxamento profundo, com essa prática que vem do Yoga Nidra, era uma maneira muito acessível das pessoas conseguirem usar a aromaterapia. Porque a gente precisa lembrar o seguinte: quando a pessoa quer fazer uma psicoaromaterapia, ela vai fazer inalação, né? Beleza. Ou ela vai passar um produtinho aqui,
vai dar uma cheiradinha, ou ela vai passar na palma da mão, vai fazer a técnica das mãos em cabana para fazer um cheirinho, ou vai colocar num colarzinho, ou vai colocar lá no ambiente. Mas o tempo que a pessoa aguenta ficar com a mão assim, cheirando, é pouco. Enche o saco, começa a dar dor, né? Ou então enche o saco mesmo, não é uma coisa confortável, você ficar sentado com a mão assim. Então, às vezes você não consegue se entregar de fato para a sua aromaterapia se você vai fazer uma inalação dessa maneira. Ao mesmo tempo, quando você utiliza o colarzinho ou quando você utiliza esses aromatizadores de ambiente, o que eu percebo é que a pessoa se desconecta muito rápido do fato de que ela está fazendo aromaterapia. E isso não é bom, porque uma das maneiras pelas quais a aromaterapia funciona é pelo fato de que você se coloca de corpo presente no momento da inalação. A intenção é uma coisa, a intenção e estar de corpo presente naquele momento da inalação, eu tenho cada vez mais achado que é um fator primordial para a eficácia do tratamento aromaterapêutico que usa a via inalatória. É até uma coisa que a gente bate na aula online que a Carolina dá, que é a aula de inalação sem complicação, né? Essa questão de você fazer inalação sabendo que você está fazendo inalação. Então, por isso é que eu não sou muito fã disso aqui, para os trabalhos principalmente para os trabalhos de psicoaroma, né? Para, por exemplo, os que nem hoje que eu saí, eu fui andar na rua, eu coloquei mais por causa do negócio de vírus. Aí, beleza. Agora, se é para um trabalho mais de psicoaroma, eu acho que você parar para fazer a inalação é mais eficaz. Só que daí, então, eu percebi que o povo ficava sacudo de fazer assim. Meus alunos de yoga, eu estou falando, né? Durante os pranayamas, né? Eu gostava muito de usar o Surya Beda, né? Que é aquela respiração alternada, com um lencinho de papel e pingar o óleo essencial, né? Então, super simples. A pessoa segura um lencinho de papel aqui, você pinga uma gotinha e ela fica segurando o lencinho de papel e fazendo a respiração alternada. Quando o aluno não tem o treino de ficar sentado, o treino de controlar a respiração, dá 2 minutos, a pessoa já está de saco cheio. E às vezes 2 minutos não é muito suficiente para você penetrar em tudo que você pode penetrar de uma sessão de psicoaromaterapia. Agora, quando você está deitado com as costas no chão, todos os santos ajudam, né? Ficar deitado de costas no chão é a versão yogi de descer ladeira abaixo, né? De você descer na banguela com o carro, né? Você não precisa gastar muita energia para ficar deitado com as costas no chão. E aí sim, com certeza absoluta, as pessoas conseguem se entregar de uma maneira mais confortável e mais demorada ao próprio ato de fazer uma inalação com os óleos essenciais. Agora, é claro que isso, né, você simplesmente deitar com as costas no chão, colocar um lencinho de papel que você pingou uma gotinha e ficar lá, isso não é aromanidra. A aromanidra requer realmente essa condução de alguém para o seu relaxamento profundo. Só que, ao mesmo tempo, como eu não aprendi o Yoga Nidra pela tradição da Bihar School, eu li o livro depois, já li 3 vezes, inclusive, o livro do Satyananda, mas, enfim, a minha escola não foi, eu não bebi direto da fonte, né? Até tentei fazer o curso com a Micheline Flack quando ela esteve no Brasil em 2011, mas eu estava dando aula de aromaterapia no mesmo final de semana. E aí não consegui ir lá no Arjuna, sei lá onde é que é lá em São Paulo. E aí, então, o fato de você ter essa técnica codificada pelo Satyananda, então eu não aprendi essa técnica da fonte, eu aprendi pela minha mestra de yoga. E depois que eu já nem mais era ligada a ela, continuei ministrando o Yoga Nidra da maneira como eu achava que eu tinha que ministrar. E aí, então, eu percebi que a maneira que eu ministrava esse Yoga Nidra não era o Yoga Nidra, era alguma coisa diferente, que é justamente o que eu acabei chamando de Aroma Nidra. E muito calcado em 2 coisas que são, assim, quando você... que é coisa de brasileiro, né? A necessidade é a mãe da criatividade. O Yoga Nidra do Satyananda, você faz de 20 a 40 minutos. Você já viu alguma prática de yoga no Brasil durar 2 horas para você conseguir enfiar no final, né, um Yoga Nidra de 40 minutos, 3 horas, né? Não tem, até tem gente que faz isso, mas você não sustenta uma escola de yoga
e ainda uma família com dinheiro que você ganha de escola de yoga com práticas de 2 horas. Você tem que fazer uma prática de 1 hora, então o que tinha de... As pessoas vão lá para se alongar, essa que é a realidade, né? Alguns acabam entrando na filosofia do yoga, mas o yoga, para muitos, apenas é uma prática de relaxamento, uma prática de alongamento gostosa. Então, o que sobra, ou sobrava, né, de tempo para você conduzir uma sessão de relaxamento era, digamos, de 3 a 7 minutos. E aí não dava para fazer aquela prática inteira do Satyananda, não dava nem para fazer o rodízio de conscientização corporal como o Satyananda faz. Então, essa necessidade de conduzir uma prática boa, porém reduzida no tempo, é que fez com que algumas técnicas eu acabasse tendo que adaptar e depois essas técnicas se transformaram em alguma coisa muito minha, muito do meu jeito de conduzir esse relaxamento. E aí, então, eu fiz esse primeiro curso aqui em Curitiba, que acho que foi em 2013, foi uma turma pequenininha, acho que tinha talvez uns 5 ou 6 alunos, e aí eu vi que dava para dar esse curso, né? A técnica, ela merecia um nome próprio, né, de Aroma Nidra, e venho conduzindo esse curso desde então. Aí, em 2015, aí o curso entrou na grade do IBRA, e hoje, então, o certificado é emitido pelo IBRA. Então, veja que o que caracteriza propriamente o Aroma Nidra evidentemente que é a aromaterapia, né, como uma ferramenta que vai auxiliar o relaxamento profundo, que é um relaxamento profundo que é conduzido na posição deitada, né, depois até quero falar sobre isso, que foi uma pergunta que alguém me fez, não agora aqui, essa semana aí, que é conduzido, então, na posição deitada, que nós chamamos de Shavasana dentro do yoga, e que tem uma parte que é conduzida por alguém. Então, alguém conduz o Yoga Nidra e outra pessoa faz o Yoga Nidra. Precisa sempre de um terapeuta conduzindo. Hoje em dia, na internet, se vocês pegarem, até aplicativo tem de celular para você ficar ouvindo sessão de Yoga Nidra. Meu marido mesmo, ele tem um canal no YouTube, que às vezes à noite em inglês, né? À noite ele põe assim para ficar ouvindo Yoga Nidra. E aí eu até brinco com ele, eu falo assim, você consegue relaxar com alguém falando inglês para você? Porque tem coisas que ficam muito engraçadas, né, em inglês. Ele falou assim, Maíra, você sabe que às vezes eu não estou nem sabendo o que a pessoa está falando, só pelo tom de voz eu já vou relaxando. E justamente, a questão do tom de voz, eu acho que é uma das etapas, um dos quesitos para se fazer o Aroma Nidra mais importantes que tem, e é uma das coisas que eu bato na tecla com meus alunos bastante. A Fabiana, que está aí, já fez o curso comigo, ela sabe que eu fico, que termina, vai chegando o final do curso, eu ouço a condução do Aroma Nidra de todos os alunos. Né? E então é por isso, inclusive, que o curso Aroma Nidra não tem muita gente. Aqui em Curitiba vão ser 5 vagas, e essas 5 vagas já estão completas aqui em Curitiba. E aí eu vou colocar a câmera para me filmar, porque todo mundo pede para eu dar o Aroma Nidra pela internet. Eu não dou por razões óbvias, porque é uma prática, não é uma aula teórica, é uma aula de fato prática, tanto que no meio da aula eu ponho todo mundo deitado no chão. Eu estudei a Iyengar Yoga, né? Então eu vou e alinho o Shavasana de todo mundo, a gente pega bolster, pega bloquinho, pega faixa, pega cobertor, não sei se vocês sabem, que a gente brinca na boca miúda que a Iyengar, você passa 3 anos só aprendendo a dobrar cobertor. Aí depois é que você começa a aprender como é que você alinha a asana. Então, eu tenho essa prática, né, de posicionar a pessoa corretamente dentro da postura. Mas, então, como o povo sempre pede para eu dar esse curso online, eu falei, vou dar, né? E aí eu tenho um lema, o meu lema é o ótimo é inimigo do bom. Melhor fazer pela internet do que não fazer, né? Então, é uma primeira experiência que nós vamos fazer aí com essa coisa do curso online, mas eu acho que vai dar certo. E claro que não vai ser a mesma coisa do que ao vivo, mas enfim, sei lá, é assim mesmo. Então, tem essa parte prática que a gente vai fazer, mas a questão da condução da narrativa é uma coisa que eu pego bastante com os alunos, porque, pelo menos a maneira como eu entendo o Aroma Nidra, o Aroma Nidra, ele é 50% óleo essencial. Mas eu não vou dizer para vocês que 90% do efeito do relaxamento é o óleo essencial, porque eu não acredito nisso. Eu acho que os outros 50% é o terapeuta. E desses 50% que se deve ao aromaterapeuta, ou ao condutor, né, do Aroma Nidra, eu acho que talvez assim uns
90% da performance dele é tom de voz. Então, é basicamente um curso para ficar ajustando dicção quando as pessoas vão fazer a condução do Aroma Nidra. Claro que tem a técnica, né? Porque se a gente for pegar os angas, né, as partes que constituem o Yoga Nidra do Satyananda, a gente coloca as pessoas na postura Shavasana, né? Aí depois a gente se estabelece o que se chama de Sankalpa, que é a intenção positiva que você traz para aquela sessão de relaxamento Yoga Nidra que você está fazendo. Depois a gente parte para uma rápida conscientização corporal, que tem o seu auge dentro do que a gente chama de rodízio de conscientização corporal, que é basicamente nomear as partes do corpo em determinada sequência para que isso crie uma espécie de circuito neuronal relaxante no teu cérebro, né, bem calcado na representação do homúnculo, né? Então, o homúnculo é aquela representação humanoide em que as partes que no córtex, né, tem mais áreas, são justamente as partes dos movimentos finos que a gente tem dentro do nosso organismo. Então, você tem no homúnculo uma representação em que a boca é muito grande, o nariz é muito grande, os dedos das mãos e as mãos são muito grandes, e os pés também. Porque essas áreas exigem muito mais, né, de circuitos neuronais do que as outras áreas do nosso corpo, que proporcionalmente no nosso organismo são até maiores. Então, a gente gasta, de fato, muito tempo nomeando essas pequenas partes do corpo. E aqui é um momento em que eu diferencio bem do Satyananda, porque o Satyananda costuma fazer relaxamento lado direito, lado esquerdo, esquerdo, direito, e eu não faço assim. Eu não faço essa lateralidade logo no rodízio de conscientização corporal. Bom, mas aí voltando então ao Satyananda, se faz o rodízio de conscientização corporal, depois se desenvolve uma coisa que se chama o desenvolvimento das sensações de pares opostos, que eu acho que talvez de tudo que o Satyananda colocou no livro dele, e o Satyananda tem livros maravilhosos, né? Bom, mas esse livro dele é muito bom, mas ele tem outros muito bons também. Então, de tudo que ele escreveu nesse livro do Yoga Nidra, eu acho que a sacada que mais me deixa fascinada por essa técnica que ele desenvolveu é justamente o desenvolvimento das sensações de pares opostos, porque o que ele diz, em resumo, né, dá para vocês entenderem isso, é que no momento em que você desperta sensações em pares opostos, tipo assim, você vai despertar a sensação de peso e leveza, sensação de frio e sensação de calor, sensação, por exemplo, de medo e sensação de amor, sensação de tristeza e sensação de alegria. É isso, né, que acontece durante essa parte do Yoga Nidra. Ele diz que quando você faz isso, você já vivencia essas sensações de pares opostos, e isso meio que te ensina a viver a ciclotimia da vida, né? Imagina, só que ele escreveu isso antes da neurociência, antes de O Segredo, como é o nome da mulher lá do Segredo? É a Rhonda Rhonda, sei lá, você sabe que é Rhonda Byrne, né? Do Segredo. Então, ele escreveu tudo isso antes disso, né? Eu não sei de quando que o livro dele, Yoga Nidra, mas deve ser talvez entre os anos 40 e os anos 50, alguma coisa assim, né? Então, essa parte do desenvolvimento das sensações de pares opostos é uma coisa que tem no Yoga Nidra e tem também no Aroma Nidra. E aí, depois, se passa para uma parte que, genericamente, a gente chama, ou carinhosamente, a gente chama de historinha, que é onde a gente vai trabalhar com os arquétipos do inconsciente. Gangadhara, que é essa discípula que eu comentei com vocês, que tem um livro em português publicado pelo Centro Satyananda sobre Yoga Nidra, ela justamente é uma psicóloga junguiana. E aí, então, ela faz toda uma análise, né, da prática do Satyananda à luz da psicologia junguiana. E, de fato, sim, esse momento do Yoga Nidra, ele está muito calcado nos fundamentos, né, nos principais conceitos da psicologia junguiana, trabalhar com os arquétipos inconsciente e essa coisa toda. Então, isso existe dentro do Yoga Nidra e, se houver tempo, existe dentro do Aroma Nidra também. E aí, depois, se trabalha, nesse meio tempo, também com algumas questões respiratórias, mas sem, de fato, movimentar a respiração, e isso faz com que o Yoga Nidra seja fundamentalmente diferente de uma prática de pranayama, porque numa prática de pranayama você está de maneira voluntária controlando a tua respiração,
e na prática do Yoga Nidra você está apenas sendo espectador do ritmo natural da sua respiração. E aí depois, então, que se faz essa parte da historinha, você tem a volta do Yoga Nidra, novamente se recorda o Sankalpa, e aí você senta no chão e terminou a tua prática. Então, demora, é um trem demorado você conduzir toda essa prática. É sensacional. Mas o Aroma Nidra eu dou uma enxugada nisso tudo e acabo colocando aquilo que, na minha experiência desses anos todos, né, para dizer, eu sou paulistana, então vocês me dão licença, orna com óleo essencial. Tem determinadas historinhas que ornam com mais, por exemplo, mais com a lavanda do que, por exemplo, com gerânio, né? Então, tem arquétipos inconscientes. A gente fala historinha, mas a maneira chique de falar isso é arquétipos inconscientes, né? Então, tem historinha que orna mais com óleo e menos com o outro. Mas eu também proponho, dentro do Aroma Nidra, assim, funções para o Aroma Nidra mais prosaicas, do tipo melhorar dor de cabeça, melhorar negócio de rinite, né? Melhorar insônia, né? O Satyananda, não, o Satyananda tem um momento no livro dele que ele fala que o Sankalpa, que é essa intenção positiva que a gente estabelece para a prática, né? Você pode, ele diz que você até pode estabelecer intenções mais prosaicas, do tipo ter mais saúde, né? Melhorar o padrão de relacionamento familiar, tal. Mas ele diz que, na verdade, a gente deveria almejar um único Sankalpa, que é a iluminação da consciência. Mas esses mestres indianos todos que em algum momento da vida saíram da Índia para ensinar os ocidentais, todos eles entenderam que a gente é muito menos evoluído do que eles, e então eles concordaram em deixar que a gente tivesse essas intenções mais prosaicas na vida, né? E o Sankalpa mesmo é uma coisa que eu deixo em aberto para os alunos, né? Na verdade, assim, no Aroma Nidra eu não coloquei o Sankalpa. Eu acho que não entrou, mas quando eu ensino a prática, eu acabo sempre trazendo a prática correta do Yoga Nidra, mas assim, correta, entendam, eu não sou autorizada a dar o Yoga Nidra, porque eu não sou formada pela Bihar School, eu digo do que eu li do livro dele. E aí depois eu dou a prática minha, e aí nesse meio tempo eu falo de todas as adaptações que cada um pode fazer, né? E então, basicamente, é isso que acontece. E aí a gente faz, então, essa prática do Aroma Nidra, que é uma coisa que dá para conduzir individualmente, mas dá para conduzir também em grupo, né? Tem algumas adaptações que você tem que fazer quando você faz uma prática em grupo, não na técnica da dicção, não na técnica da narrativa, mas na parte da aromaterapia, exige que você faça algumas adaptações. E o resultado é muito rápido. Então, estou falando para vocês, eu chorei na minha primeira prática de Yoga Nidra da vida. E na prática de aromaterapia, eu saí dali e quis mudar de vida. Não que vocês terão coisas tão drásticas, eu espero que não. Eu espero que uma prática de Aroma Nidra na vida de vocês apenas seja uma prática de Aroma Nidra para vocês relaxarem e relaxarem os interagentes de vocês. Mas é uma prática muito poderosa no sentido de trazer o relaxamento. E aí o que acontece é que depois que você fica safo nessa coisa do Yoga Nidra, ou do Aroma Nidra, como eu estou chamando, aí sim até dá para você se conduzir. Eu já cansei de me conduzir Aroma Nidra, quando eu estou muito cansada, e de dormir assim, de nem lembrar que eu estava me fazendo um Aroma Nidra. Mas você precisa estar um pouco safo nessas coisas, porque uma das maneiras mais comuns de você rejeitar o Aroma Nidra e essa prática psicoespiritual que vem com o Yoga Nidra, que a gente não deve se enganar. O yoga, ele na superfície, ele é um passeio no parque, mas dentro a gente está praticamente comendo a maçã da Eva no paraíso, né? Porque o yoga, ele fica com essa coisa bonitinha, né? Vamos alongar, vamos ter saúde, né? Vamos fazer um relaxamento, mas não é nada disso. O yoga, ele é uma prática de desenvolvimento psicoespiritual. Então, se você de fato se mergulha na proposta do yoga, para desestabilizar as bases. Mas o Aroma Nidra, ele faz isso de uma maneira mais tranquila. Só que, então, existe mesmo, assim, na superfície você tem apenas uma prática de relaxamento. Inclusive, eu ensino no curso o quanto que você aprofunda e não aprofunda a proposta do Aroma Nidra conforme o amadurecimento do aluno.
o amadurecimento na própria prática, não o amadurecimento enquanto ser humano, né? Todos estamos no mesmo nível de evolução. Quero dizer o quanto que a pessoa já se habituou à prática do Aroma Nidra. Então, quando você tem na tua frente alguém que já está mais habituado com o negócio de Aroma Nidra, você consegue puxar mais conteúdos para aquela prática. Bom, o próprio Satyananda fala isso também no livro dele, né? Dessa questão do quanto que você pode puxar de desenvolvimento psicoespiritual com a própria prática do Aroma Nidra. Então, você pode fazer isso, e aí, quando você está mais safo nessas questões todas, você mesmo já consegue se conduzir. Mas, gente, é que nem... Não adianta alguém conduzir para você, sempre vai ser mais gostoso do que você está conduzindo para si próprio. É que nem massagem. Automassagem é bom? Melhor do que nada, mas nada como alguém fazer massagem em você. Então, é a mesma coisa que acontece com a Aroma Nidra, né? Você pode... outra coisa. É bom fazer Aroma Nidra ouvindo no YouTube? É bom, né? Ótimo inimigo do bom. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Mas vou falar a verdade para vocês. Ter alguém ali falando na tua orelha, quase que soprando no teu cangote, isso é infinitamente mais poderoso do que você fazer alguma coisa pela internet. Ou então fazer, né, ouvindo, né, esses aplicativos, esses podcasts de Yoga Nidra, porque você precisa estabelecer um campo morfogênico com o teu paciente, cliente, interagente, chame lá do que vocês acham. Você precisa estabelecer esse campo, e esse campo se estabelece nesse momento do atendimento, né? Eu dei um curso recentemente chamado Teorias da Psicoaroma, e aí para esse curso eu estudei uma autora que eu fiquei apaixonada por ela, que é a Julia Graves. E aí, ela tem um livro que ela chama... não, essa foi a Pam Montgomery. Ela tem um livro que se chama... como é que é? Plant Spirit Healing. A cura espiritual das plantas. E aí, em algum momento, ela fala, né, que quando você se coloca, você, o teu paciente e a planta, e se estabelece uma ligação entre você e a planta, você e o paciente e a planta. E dessa tríade que se forma, surge uma outra entidade que ela nunca mas é que nem óleo essencial, o conceito da sinergia de óleo essencial. Surge uma tríade que é muito maior do que a soma das partes. E essa tríade só se forma quando, de fato, existe essa conexão. E aí, o que eu digo para vocês? Uma coisa é você se conectar com alguém que, de fato, está querendo fazer aquela condução do relaxamento. E colocou a intenção naquele relaxamento. A outra coisa é você se conectar com alguém que gravou um negócio num podcast e enfiou no YouTube para você ficar fazendo relaxamento à noite. Né? É o ótimo inimigo do bom, mas que o resultado não é lá aquelas maravilhas, como o resultado ao vivo em cores, isso não é. E aí, então, outra coisa que vem também é a história do sentado, né? Que alguém já perguntou para a Maíra, mas dá para fazer o Aroma Nidra sentado? O Yoga Nidra, até que... Ótimo inimigo do bom. Até que daria. Mas, na verdade, não. Só que não. Hashtag só que não. E o Aroma Nidra, aí você vai ter que fazer Aroma Nidra com colarzinho. E não é igual fazer Aroma Nidra com colarzinho e fazer Aroma Nidra com lencinho. Não é igual. Não me perguntem por quê. Mas com lencinho é mais interessante. Pode ser também com aqueles óculos do Dr. Daniel Penuel, que uma vez eu paguei o mico, coloquei uma foto minha com ele, que são os óculos que não tem o aro aqui, né? É um negócio que é só aqui assim, e aqui ele tem 2 ganchinhos onde a gente enfia um pedacinho de algodão, e aí o negócio fica enfiado assim no nariz. Bom, e aí o que acontece? Para você fazer isso sentado, o lencinho cai, então você tem que entrar com isso aqui, e não é tão profundo. Mas a questão verdadeira mesmo é que a postura Shavasana dentro do Yoga Nidra, ela tem uma razão de ser. É uma razão da gente alcançar um estado, que é um dos angas do Patanjali, que é de Pratyahara, que é quando você se desconecta dos seus sentidos externos para você se voltar para a sua visão interna. E a maneira de a gente conseguir desconectar dos sentidos é estando deitado, né? Inclusive com as palmas das mãos voltadas para cima, porque se você está com as palmas das mãos voltadas para baixo, você está captando de uma maneira muito mais presente as sensações táteis do chão. Então, claro, se você tem alguém que tem
dificuldade para deitar, né? Sei lá, seja lá por que qualquer razão for, e ainda assim a pessoa quer ser conduzida num relaxamento do tipo Aroma Nidra, você faz sentado. Mas o Aroma Nidra é para ser feito deitado. Então, esse já vai ser a primeira... Essa é uma das razões pelas quais só tem 5 pessoas em Curitiba, porque na minha sala só cabe 5 pessoas deitadas. E aí, quem estiver acompanhando o curso à noite, isso vai no e-mail de boas-vindas, né? Aliás, o curso não é à noite, o curso é sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Vai ter que arrumar algum canto na casa para poder deitar do lado do computador. Mas essas instruções eu vou passar pela internet direitinho, né? Bom, chega, já falei. O que vocês querem saber aí do Aroma Nidra? Eu não sei, porque eu não estou conseguindo ver o que vocês estão comentando. Engraçado, né? Deixa eu ver aqui. Como é que faz para ver os comentários aqui? Eles sumiram. Eu não sei como é que eu vejo os comentários que vocês já fizeram. Newest first. Bom, também se não tiver nenhum comentário. E aí o curso, então, como é que vai acontecer? Ele vai ser no dia 4 de agosto. Deixa eu só pegar minha cola aqui. Que é sábado, né? E 5 de agosto, que é domingo. Das 9 às 4 da tarde, porque esse curso é um pouquinho mais curto, né? Não são 16 horas. Dá 12, né? Então, das 9 às 4 da tarde, né? E aí, quem vai fazer em Curitiba é aqui no meu escritório, aqui no Campo Comprido, elegantemente chamado de Ecoville. E aí, quem for fazer pela internet, é pela internet através da plataforma Zoom, né? Aí, as inscrições estão abertas no site da Casa Mai. O curso é R$ 495 no cartão em até 3 vezes, ou então no lote atual é 450 à vista. Depois, o segundo lote é 465 para quem vai pagar depositando, transferindo para o Itaú e para a Caixa. Então, essas são as informações de caráter monetário do curso, né? E... que mais? Fala, Carol. Eu não sei como é que eu faço para ver os comentários. Eu estou tão frustrada com isso. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo ver os comentários. Tem que ter um jeito de eu ver esses comentários aqui. Nossa, eu já estou há 52 minutos na internet. Ave Maria. É muito tempo. Vocês têm pergunta ou não tem pergunta nenhuma? Aromaterapia com reiki dá muito para fazer, né? Você não assistiu a palestra da Regina Manzoc no Conaroma, ou Maria Peixoto? Se você não assistiu e tem a oportunidade de vir para Curitiba, ela vai estar participando, ela vai ser a mediadora da mesa redonda de psicoaromaterapia, aromaterapia vibracional, que vai acontecer no dia de abertura do Suaroma, né? O Suaroma, que é esse encontro sul-brasileiro de aromaterapeutas. Então, a primeira mesa que abre esse encontro aqui no Sul é uma mesa com esse tema e ela vai estar lá palestrando. Hoje eu gravei um esquenta com a Regina e ela fala um pouquinho do reiki, mas a gente acabou conversando mais mesmo sobre aromaterapia. Mas reiki com aromaterapia, show de bola. Super dá para fazer, né? Que trem que você quer que eu suba? Não vai, Carol, eu não sei, hoje está meio esquisito aqui, eu não sei, não estou conseguindo ver os comentários antigos, só estou conseguindo ver os recentes, né? Mas enfim, tudo bem, né? Bom, Nena, que está aí também, boa noite, Ana, Cristina Brito, Rosilene, a Nilva, o Fernando, nossa, Fernando, faz uma cara que eu não vejo você. Débora, que também está aí, né? E aí, que mais que eu posso falar para vocês desse curso do Aroma Nidra? Bom, outra coisa que já me fizeram a pergunta também, se precisa de ser aromaterapeuta ou instrutor de yoga para poder fazer o curso. Não, não precisa, nenhum nem outro, porque eu nem vou ensinar yoga e nem vou ensinar aromaterapia clínica. O que eu vou ensinar é Aroma Nidra, que é uma técnica que você não precisa ser professor de yoga para conduzir. E, claro, se você for aromaterapeuta, você vai poder usar mais óleos essenciais, além daqueles que eu proponho. Mas a gente trabalha com um leque restrito de óleos essenciais, que justamente são óleos essenciais que eu escolhi para tentar dar conta dos principais problemas que surgem quando as pessoas vêm pedir uma sessão de relaxamento. E lá a gente vai falar de cada desses óleos essenciais, como eu ensino como que você casa ele com a narrativa que você escolheu, e aí você conhecendo aquelas contraindicações e as indicações daqueles óleos essenciais,
Você vai ter aí, acho que dá mais ou menos uns 12 óleos essenciais que a gente traz no curso, tá louco de bom. Louco de bom. Louco de bom. Não precisa mais do que isso para você se resolver na vida com aroma Nidra. Não precisa. Mas o problema é que a aromaterapeuta, depois que compra o primeiro frasco, ele não para mais. Então, aqueles e-mails que as empresas que vendem óleo essencial lançam, né? Tipo o que a Laszlo lançou aí esses dias, das novidades, aquilo lá é um inferno na vida da gente, né? Você quer comprar todas as novidades, mesmo sabendo que você não vai usar terapeuticamente aquilo, porque você não sabe nem para que aquele negócio serve. Mas eu acho que com os 12 óleos essenciais, aí até menos do que isso, você resolve. A gente tem um outro curso dentro desse treinamento básico em segurança e toxicidade, que é um curso que se chama 6 óleos essenciais e 30 soluções aromáticas, que também é uma aula ao vivo que quem dá é a Carol. E imagina, com 6 óleos essenciais você já faz um mundo de coisa, com 12, então, você faz o universo inteiro, né? Não é verdade? E, né? Obrigada, Fabiana. Fabiana, você fez uma das primeiras turmas, né, que eu comecei a dar quando já foi o curso do Ibra, né? Eu me lembro bem, você sentou do lado esquerdo, assim. Você veio de Londrina e depois você ainda fez o renascimento em mim, não foi? Né? Naquele grupo seu tinha uma menina que tinha aprendido o Yoga Nidra com Satyananda, não sei se você se lembra, a Maria. E ela falou, nossa, realmente é diferente, mas dá para entender como é que funciona o negócio, né? Foi bem legal. Bom, é isso, ninguém tem mais pergunta? Ah, o Fernando tem. Se você faz um de cada vez ou faz um blend. Fernando, tanto faz, né? Mas na prática, bom, em grupo, não vou falar, não esquece negócio de grupo. Na prática, você acaba usando um único óleo essencial, porque você teria que ter previsto para poder fazer um blend, né? E eu não acho que seja ruim fazer blend. Eu acho que é bom fazer blend, sobretudo quando você tem uma intenção um pouco mais prosaica para o teu aroma nidra. Por exemplo, uma sinusite, um resfriado, uma dor de cabeça, alguma coisa nesse sentido, né? Um pouco mais orgânica, física. Agora, quando você aumenta a quantidade de óleos essenciais, né, fazendo um blend, uma sinergia, uma mistura, você também aumenta os inputs que você está dando na tua caixinha de Pandora, né? Então, se você já trabalha com todos os conteúdos inconscientes durante o Yoga Nidra, a mim me parece meio over trabalhar também com um blend de óleos essenciais. Se você tem um praticante acostumado, amadurecido na prática do Aroma Nidra, manda ver. Mas eu gosto sempre de começar com um único óleo essencial, quando as pessoas vão começar a aprender a praticar o Aroma Nidra. Isso que eu estou falando para vocês, gente, é um aprendizado o Aroma Nidra. E aí, depois, se a pessoa quiser, a gente começa a colocar mais óleos. Mas, às vezes, quando eu cheguei a usar mais de um óleo, às vezes foi para, como o doutor Guilherme fala, né, o Guilherme Santos, que é veterinário, foi para corrigir a conotação olfativa de algum óleo essencial que a pessoa talvez não gostasse tanto. E isso numa época que eu não estava muito preocupada se a aromaterapia era olfativamente agradável para a pessoa ou não, né? Estou falando isso bem no começo da minha carreira, mas hoje em dia eu dou o óleo, normalmente eu escolho um tanto de óleo essencial e falo para a pessoa, cheira e escolhe. Aí ela escolhe aquele óleo essencial. Isso é mais fácil quando você está fazendo atendimento individual. Quando você faz atendimento em grupo, é um pouco mais difícil você personalizar assim o teu trabalho, porque senão você perde muito tempo, né? Tem a preparação do Aroma Nidra, você perde o tempo danado, porque você às vezes tem que considerar, se você vai conduzir, por exemplo, o Aroma Nidra de uma sala de 40 pessoas, né, 30 pessoas, eu já dei prática, por exemplo, em retiros aqui em Curitiba, que tinha 35, 40 pessoas na sala. Pô, para você pingar 40 gotinhas, né, em 40 lencinhos e sair colocando esse lencinho na cabeça de 40 pessoas, você vai uns 5, 10 minutos, você já perdeu o elan do Aroma Nidra das pessoas. Você tem um momento de ápice da ansiedade da pessoa para fazer a técnica, que se você perder, você perde o momento. Então, nesse ponto, assim, e também você perde, às vezes, as primeiras notas olfativas do óleo. É uma coisa que a gente precisa considerar também, né? Dependendo do óleo essencial, você faz isso de propósito, né? Você deixa ele evaporando no lencinho,
E dependendo do óleo essencial, esse trajeto de você ficar colocando o óleo essencial já te faz com que perca as primeiras notas, que é, às vezes, a parte mais bonita daquele óleo essencial. Principalmente se você estiver trabalhando com cítricos, as coníferas e algumas lamiáceas, né? Que são mais, assim, fresquinhas. Mas você pode perder essas primeiras notas e isso traz uma conotação olfativa que deixa desagradável a prática para a pessoa. Então, tem uns macetinhos, né, Fernando? Uns macetinhos, assim, que a gente ensina no curso, né? Que são as coisas que a gente vai desenvolvendo, né? Desenvolvendo, assim. A Nena tá falando para eu ir para o Rio. Agora eu até posso, que eu tomei a vacina da febre amarela na semana passada. Mas eu ainda não tinha tomado na minha vida. Aí no começo do ano, eu fui numa médica infecto aqui em Curitiba, levei eu e meus filhos, que a gente não tinha tomado a vacina, meu marido já, porque ele já viajou para a Índia. Aí eu falei, doutora, a gente tem mesmo que tomar a vacina da febre amarela? Ela falou assim, se você não sair de Curitiba, não tome. Aí ela falou do jeito tão enfático, né? Médica infectologista, já viram médico infecto dizendo para não tomar vacina? Eu nunca vi. Aí eu falei, então eu não vou tomar, né? Mas aí eu descobri que eu não consigo sair de Curitiba se eu não tomar a vacina da febre amarela. Não consigo ir para Belo Horizonte fazer o congresso do Fábio, não consigo visitar minha mãe que mora no interior de São Paulo, não consigo ir para o Rio de Janeiro para dar curso, então eu falei assim, não tem jeito, ou eu fico em Curitiba ou eu tomo a porra da vacina da febre amarela. Aí eu fui e tomei. Então agora eu estou ainda no período de arrumar anticorpos, então agora eu já posso ir para o Rio de Janeiro, que eu já tomei a vacina da febre. Então, essa questão do tempo, o Yoga Nidra do Satyananda pode levar de 10, 20 a 40, 50 minutos. O Aroma Nidra é uma prática que vai durar no máximo 20 minutos, porque daí o que determina frequentemente 7, de 7 a 10 minutos. Mas o que determina a questão do Aroma Nidra, na verdade, é a parte olfativa, né? Não faz o menor sentido você ficar inalando aquele óleo essencial por mais do que 15, 20 minutos. 20 minutos. Não faz o menor sentido. É uma questão de saturação do olfato. Então, a duração do Aroma Nidra é determinada justamente pela questão olfativa. A outra coisa que tem de diferente também, no Aroma Nidra para o Yoga Nidra, é que no Aroma Nidra tem musiquinha. No Yoga Nidra não tem. E, aliás, essa coisa de colocar música na prática do yoga, evidentemente que é coisa de californiano, né? Acho que se o yoga não tivesse chegado na Califórnia, a gente nunca ia fazer a yoga com música. Ia ser sempre aquele yoga seco, né? Como é, por exemplo, a prática do Iyengar. Eu me lembro que eu não aprendi primeiro a prática do Iyengar, eu fui estudar depois. Eu comecei fazendo um Hatha Yoga de tradição Hermógenes, Aurobindo, Shivananda e tal. E aí tinha música. E uma das partes mais gostosas da aula era a música. Aqueles mantras maravilhosos. Eu me lembro que teve quando eu comecei, não sei se foi quando eu virei professora de yoga, em 2002, a gente ficava assim, fuçando, né, para conseguir comprar CD de yoga. E aí, uma vez eu consegui comprar o do Krishna Das, que é aquele Pilgrim Heart, que para mim é o melhor CD de mantra que existe, dessa coisa mais moderna, com essa pegada mais moderna, né? E aí, a hora que o professor colocava aquele CD na sala de aula, eu tinha uma epifania, só de ficar ouvindo o vozeirão lá dele, cantando aqueles mantras, né? Então, assim, eu não consigo... E aí, quando eu fui aprender a fazer o Iyengar, eu estudei com o Luigi, né? Com o professor italiano. E o primeiro módulo que você estuda do Iyengar, que é o preparativo, são 3 anos, né? 3 anos sem ouvir uma música numa sala de aula. Mas eu falava assim, que prática dura, né? Mas, na verdade, eu me apaixonei profundamente pelo Iyengar Yoga. E aí eu brincava assim, Luigi, eu sei por que vocês têm, porque todo professor de Iyengar Yoga tem um harmônio numa sala para ficar cantando mantra, porque vocês não tocam musiquinha, se vocês tocassem musiquinha, vocês não tinham que sofrer aprendendo a tocar o harmônio, né? Então, a gente cantava os mantras, mas não tinha musiquinha. Então, no Yoga Nidra não tem, mas no Aroma Nidra tem musiquinha. E tem tipos de musiquinha que eu acho que vale a pena, e tem outros tipos de musiquinha que eu acho que não pode colocar. Débora, você vai fazer a prática individual ou vai ensinar a aplicar o Aroma Nidra? As duas coisas, né, Débora? Vocês vão experimentar. Vocês praticam 3 vezes o negócio durante o curso.
A cada vez eu vou colocando uma coisa para vocês poderem diferenciar o Yoga Nidra do Aroma Nidra. A primeira coisa que vocês fazem é praticar o Yoga Nidra. E reduzido, né? Não vou dar 40 minutos de Yoga Nidra. Inclusive porque, como vai ser um curso pela internet, eu não sei como é que vai estar o clima. Agora, se está frio, você tem que estar com uma sala aquecida. Aqui em Curitiba não está frio, então talvez seja mais fácil a gente fazer uma prática um pouco mais longa, né? Mas tem essa questão do frio, é muito importante. E aí depois, então vocês vão tanto experimentar, eu que vou conduzir a prática, e aí depois vocês vão aprender a fazer a prática, né? A última parte da aula é vocês conduzindo a prática de uma técnica lá, de um jeito que eu faço isso com todo mundo, né? Por isso é que são só 20 alunos na sala de aula, porque senão não dá tempo. Esse curso do Aroma Nidra era um curso que eu dava em 8 horas, era um dia, né? Já dei em 6 horas o curso do Aroma Nidra uma vez lá na Pria de São Paulo, da Alessandra Abreu. Só que daí, para dar uma turma pela internet maior, é por isso que tem 12 horas. Mas, na verdade, é um curso que eu consigo dar em 8 horas, 6 horas no pau da goiaba, tranquilamente. Porque a técnica, vocês vão ver, é uma técnica muito simples, muito simples. A hora que vocês pegarem o jeito do negócio, vocês vão sozinho. É muito gostoso, né? A música, Fabiana, bom, eu não faço muito esse negócio, não, de escolher a música conforme o óleo essencial. Na verdade, eu escolho a música para não atrapalhar o Aroma Nidra. Mas eu coloco a música... tem duas funções a música, vou falar bem a verdade. A primeira função da música é você encobrir as falhas, os erros, falhas com LH, as falhas do condutor do Aroma Nidra. Porque no começo é difícil para as pessoas conduzirem o Aroma Nidra. E essa questão da dicção é difícil. Os silêncios que a gente faz no Aroma Nidra, eles são muito precisos. Você tem momentos de silêncio e momentos de fala, momentos de silêncio e momentos de fala. A grosso modo, eu digo que a gente segue as batidas do coração. Então, como isso é uma coisa difícil de se fazer no começo, e como as pessoas que estão conduzindo se sentem envergonhadas no começo de fazer a condução do Aroma Nidra, e é normal, gente, normal, tranquilo, todo mundo passa por isso. Então, a música, ela ajuda a preencher esses vazios constrangedores. Não é para a pessoa que está produzindo, está praticando, não é para o interagente, para o paciente, né? É para a gente, nós, enquanto instrutores que estamos conduzindo. Então, a música é para preencher o vazio constrangedor. A gente é que se envergonha dos silêncios. E o segundo momento da música que eu coloco é para você conseguir captar a atenção daquele praticante que está quase dormindo. Porque, embora não seja um pecado dormir dentro do Yoga Nidra, e também nem do Aroma Nidra, digamos assim, você tem 10 pessoas na sala, 8 estão dormindo e 2 estão praticando. A gente vai falar muito sobre essa questão de dormir durante o curso, mas eu tenho uma história. Gente, tá meio tarde já, né? Peraí que entrou um negócio... Tô com uma blusa de lã e entrou um pelo na minha boca. Mas eu tenho uma história boa para contar para vocês nesse negócio de dormir. Quando teve uma época aqui em Curitiba que eu dava formação para professor de yoga. E aí era uma turma que ainda continua no yoga, né? São conhecidos meus, era nessa turma, nessa aula dava asana e Yoga Nidra. Aí tinha o Gora, que hoje é deputado aqui, vereador aqui em Curitiba, ele dava meditação e filosofia. Aí tinha o Mahamuni, que dava sânscrito, um pouco também de asana, filosofia. Tinha o Vitor Caruso, que dava meditação, também um pouco de asana e filosofia. E aí, então, eu tinha um aluno meu, ele já era aluno meu de yoga. E aí ele se tornou um aluno do curso de formação. É um querido, um gostoso do aluno meu. Fazia a aula ele, a namorada dele, e aí ele é educador físico. E trabalhava o dia inteiro treinando o time de vôlei. Então ele tinha um trabalho que era fisicamente muito cansativo também, né? Porque além disso ele ainda era personal e ainda ele próprio tinha a prática física dele, quase 2 metros de altura, grande assim, menino grande. E aí quando ele chegava para fazer a prática do Yoga Nidra, eu dizia: vocês não durmam. E aí ele sempre dormia. Eu falei: vocês fiquem de olho aberto, que vocês não estão aqui para relaxar, vocês estão aqui para aprender a fazer
a condução do Yoga Nidra. Maravilha. Mas como ele sempre dormia nas práticas, chegou um dia que eu falei, escuta, você vai ficar sentado aqui na minha frente. E eu tenho 1,60 m, ele tem quase 2, então eu era assim, como se eu fosse um grãozinho de ervilha, e ele fosse um prato inteiro sentado à minha frente. Eu falei assim, então você vai ficar assim na minha frente, que eu vou falar para você não dormir aqui no Yoga Nidra. Comecei a conduzir o Yoga Nidra, passou o rodízio de conscientização corporal na minha frente, estava assim. Eu falei, gente, isso aqui é impossível, esse menino, né? E aí, então, definitivamente, o Yoga Nidra é assim mesmo, as pessoas dormem. E tá tudo certo. Aliás, a maneira como o Satyananda descobriu o Yoga Nidra foi através... Ele estava dormindo, né? Ele conta isso no livro. Ele foi passar a noite num mosteiro, né? E lá na Índia. E aí ele acordou no dia seguinte e as crianças naquele mosteiro estavam cantando alguns mantras. E ele chegou, então, pro tutor daquelas crianças, né, o mestre daquelas crianças, e comentou, escuta, engraçado, eu conheço esses mantras, mas eu não me lembro de onde, eu nunca tive contato com esses mantras que eu me lembre, assim, que eu busque na memória. E aí o cara falou para ele, não, mas não me surpreende que você conheça, porque a noite inteira essas crianças ficaram recitando esse mantra enquanto você estava dormindo. E aí, então, isso deu um insight no Satyananda de que talvez o sono não seja um momento de total inconsciência. Inclusive, é uma coisa que a gente vai ver também no curso, né? Ele fez um estudo em relação ao padrão de ondas mentais, da frequência das ondas mentais, e ele chama esse estado do Yoga Nidra de estado hipnagótico. Acho que é hipnagético em inglês, hipnagótico. Acho que não sei se eu transformei como hipnagó, eu nem lembro como é que eu traduzi isso em inglês. Hipnagótico, eu acho que foi. E aí que é um estado que eu chamo para meus alunos que é o estado nem cá nem lá. Você nem está dormindo e nem está acordado. E hipnagótico, hipnagótico, eu preciso lembrar como é que eu traduzi isso. Então, E esse estado, como você fica nem cá nem lá, você nem está dormindo, você nem está acordado, então a chance da gente pegar no sono é muito grande. É muito grande. E tá tudo bem. Então, quando você tem o recurso da música, em algum momento você aumenta a música para você poder puxar essa pessoa novamente para o Yoga Nidra. E a técnica narrativa que eu falo para vocês que é importante dentro do Aroma Nidra, da dicção, boa parte dela, ela existe, e é esse instrumental que eu vou passar para vocês durante o curso, ela existe para você trazer novamente a consciência da pessoa. E num estado de abertura, né? Porque a fala é que vai conduzindo esse estado de abertura. Gente, o curso é um tesão, tá? Para falar bem a verdade. O Yoga Nidra é uma delícia, a Aroma Nidra são duas delícias, porque tem aromaterapia junto. Conduzir a aromaterapia é uma alegria, né? Você faz junto a prática com o teu aluno, você só não está cheirando o óleo essencial, mas você faz junto. Então, quando você conduz a prática do Aroma Nidra, é como se você estivesse fazendo. Eu acho que é no próprio livro do Satyananda, ele diz que 10 minutos de Yoga Nidra equivalem a 4 horas de sono profundo, sono de qualidade, né? E eu tenho certeza que quem de vocês puder fazer o curso para começar a aplicar o Aroma Nidra para os clientes de vocês, vocês vão ter um resultado muito grande em termos de relaxamento. Realmente é uma prática muito rápida para trazer esses benefícios, né? E se a pessoa puder praticar 2 vezes na semana com você, é uma frequência bastante suficiente, 2 vezes por semana, né? 1 vez por semana talvez seja comum, mas 2 vezes por semana realmente é uma frequência bastante suficiente. E aí o que acontece é que vocês podem abrir turmas de Aroma Nidra, é uma coisa que vocês podem também ir nas empresas fazer o Aroma Nidra, né? E se abrirem turmas, podem abrir turmas e cobrar mensalidade. Então, é uma coisa que dá para render, né, o investimento que vocês vão fazer também. E é uma maneira muito soft de você começar a introduzir a aromaterapia na vida das pessoas, né? Enfim, é isso. Certo? É o estado alterado de consciência, porém consciente, né, Fernando? Você não tem a perda da consciência dentro do Yoga Nidra. Isso é uma coisa que o Satyananda bate bastante no livro dele. Não é perda de consciência.
é superconsciência, né? Existe um estado de relaxamento dos sentidos, né, dos órgãos dos sentidos, mas sem a perda da consciência. Porque quando você dorme, você já perdeu a tua consciência. E quando você está na fase da vigília, em que o padrão de ondas mentais está acima, né, está em ondas delta, delta não, como é que é? Delta, alfa, para cima de alfa, esqueci qual que é. Aí é beta, né? Aí você tem um estado de entre aspas, total consciência. Então, o estado do Yoga Nidra, que é o estado das ondas alfa, você nem perdeu e nem está 100% consciente. É o que eu falo bem de nem cá nem lá, né? É bem interessante. Ô, Lisiane, eu nem vou indicar os óleos que a gente utiliza antes do curso, mas o que eu vou passar no e-mail de boas-vindas, que eu já vou passar na segunda-feira para todo mundo, é o seguinte: se você tiver algum óleo essencial para fazer, qualquer óleo essencial que você tem em casa serve. Porque se você tem esse óleo essencial em casa, então é um óleo essencial com o qual você já está habituado, né? Então, preciso introduzir um novo nesse momento. Basta para experimentar, basta qualquer óleo que você tem em casa. Aí depois, sim, claro, no curso a gente vai falar dos óleos que eu acho que são interessantes da pessoa que vai conduzir o aromaterapia, o Aromarindra ter, profissionalmente falando, né? E quem não tiver, e quem não tiver óleo essencial nenhum em casa para poder fazer a prática, não tem problema, né? Faz sempre, né? Aí depois compra um olhinho para poder fazer, né? E beleza, né? Hipnose, isso, Fernanda, é outra coisa que o Satyananda também fala a respeito, a diferença entre hipnose e Yoga Nidra. Ele tem um capítulo para falar sobre isso. É muito interessante. O livro é fantástico, Fernanda. Pena que só tem inglês, mas eu acho que você lê, né? Então, se você tiver a oportunidade de ler o livro dele, o Satyananda, já falo, filho, já falo. É muito bom, realmente é muito interessante. Tá bom, turma? Podemos... Então, entre no site da Casa Mai, para vocês lá conhecerem o curso, casamai.com.br. E aí, aproveitando para fazer o merchan aqui do Sularoma, lembrando para vocês que a gente está com as inscrições antecipadas do Sularoma, para quem vier aqui para Curitiba participar do primeiro encontro sul-brasileiro de aromaterapeutas e fizer as inscrições até o dia 10 de agosto, a gente vai sortear entre essas pessoas que já estiverem inscritas um kit com 5 óleos essenciais da Kinari. E aí, no próprio dia 10 de agosto, a gente vai fazer a super live com os palestrantes do Sularoma. Não virão todos, né? Porque alguns estarão viajando, mas alguns, né, boa parte vem. E aí, então, dia 10 de agosto, a gente vai se ver de novo, né? Obrigada, Carol. Já colocou o óleo. Ô, Andresa, você vem para o curso ou suas clientinhas vão estar parindo nessa época? Vão estar tudo parindo, né? Você comentou comigo, né? Ah, você tem o livro? Ah, então você conhece, o livro é show, né? Outro livro que eu amo muito é o Meditação e Concentração do Shivananda. Foi, acho que, o primeiro livro de yoga que eu li na minha vida. Esse eu não doei. Quando eu me desfiz da minha biblioteca de yoga, eu fiquei. Eu fiquei com esse, fiquei com o Karma Yoga, fiquei com esse livro do Satyananda, fiquei com A Luz do Yoga do Iyengar, fiquei com os 2 livros do Feuerstein, que eu adoro, né? Que eu amo. Fiquei com o Caminho do Yoga do Desi Kachar. Fiquei com um livro da Gita, uma tradução, adaptação que eu tenho. Fiquei com... E tem um outro livro que eu não me lembro de quem que foi. É um livro dos sutras, do Patanjali, que eu não me lembro quem que traduziu. Alguns sutras, né? E o resto eu doei tudo. Mas os livros do Satyananda eu não dou. E nem o meu Yoga para Nervosos, né? Que eu tenho a edição comemorativa do Hermógenes, assinada por ele, porque eu tive a honra de receber o Hermógenes no meu estúdio de yoga, né? A convite do Vitor, né? Que é o biógrafo dele. Na época ele foi lá e fez o lançamento, né? Dessa edição especial lá na minha escola de yoga. Então eu fui abençoada nessa vida por ter conhecido o professor Hermógenes, né? Tá bom, turma. Obrigada, então. Um beijo para vocês e até. Fiquem bem.